Meu tio perseguia minha namorada criando perfis falsos e perguntando aos colegas dela sobre seus horários. Pedimos uma ordem de restrição, mas ele não parou, e a situação só piorava até que a polícia finalmente o prendeu, e ele foi condenado a 7 anos de prisão. Tenho 18 anos e namoro minha namorada, Penny, de 17, há cerca de 8 meses. Não estou aqui para falar do nosso relacionamento, isso é coisa de casal. O problema é o meu tio Mason, um homem de 28 anos. Primeiro, quero dar um pouco de contexto. Mason é o irmão mais novo do meu pai. Ele está morando com a gente há 1 ano, desde que perdeu o emprego e foi despejado do apartamento. Meus pais ficaram com pena e deixaram que ele se mudasse para o quarto de hóspedes. Mason não é uma pessoa madura, passa o dia jogando videogame e não ajuda em nada na casa. Meus pais vivem arrumando desculpas para ele. Quando Penny e eu começamos a namorar, Mason parecia normal. Cumprimentava quando ela vinha nos visitar e não incomodava muito. Mas há uns 3 meses as coisas começaram a ficar estranhas. O primeiro episódio foi num jantar. Estava calor, e Penny usava um vestido de verão. Mason entrou na cozinha, onde ela ajudava minha mãe com a louça, e fez um comentário sobre como o vestido caía bem nela. Penny apenas sorriu educadamente e respondeu obrigada. A partir daí, toda vez que ela aparecia, Mason arranjava um jeito de comentar sobre a aparência dela. Dizia coisas como que o cabelo dela estava bonito ou que ela tinha um sorriso encantador. Penny sempre agradecia e tentava mudar de assunto. Quando percebi que ela estava ficando desconfortável, pedi para o meu tio parar com os comentários. Mas eles só pioraram. Mason começou a fazer comentários sobre o corpo dela, dizia coisas como você está em forma ou deve malhar bastante. Falei de novo com ele, dizendo que ela era menor de idade e ele, um homem de 28 anos. Também conversei com meus pais, mas eles não pareciam se importar muito. Depois disso, Mason começou a me fazer perguntas quando Penny não estava por perto. Queria saber detalhes do nosso relacionamento que não eram da conta dele, perguntava para onde íamos, sobre o que conversávamos, coisas pessoais. Nunca dei resposta. A situação piorou ainda mais há cerca de 1 mês. Penny e eu estávamos assistindo a um filme na sala, quando Mason desceu. Havia outros lugares, mas ele fez questão de sentar ao lado da Penny. Ficava fazendo comentários sobre o filme e tentando puxar conversa com ela. Pedi para ele se levantar, mas ele fingia que não ouvia. Aí apareceu uma cena romântica. Mason comentou que a atriz era bonita, e em seguida olhou para Penny e disse que ela era ainda mais linda. Gritei para o meu tio sair dali ou o tiraria à força. Dias depois, Penny me mandou uma mensagem dizendo que Mason tinha aparecido no trabalho dela. Ele entrou na loja perguntando por ela diretamente. Quando o gerente a chamou, Mason disse que estava procurando um presente para a namorada e precisava da ajuda da Penny. Ela o ajudou a escolher um cachecol, mas durante todo o atendimento, ele fazia perguntas pessoais sobre seus horários e quando ela costumava trabalhar. Penny contou que ele ficou na loja por quase 1 hora. Continuava inventando motivos para continuar conversando e perguntava sobre vários produtos. Havia outros clientes esperando, mas ele não se importava. No fim, o gerente precisou pedir que ele concluísse a compra, para que Penny pudesse atender os outros. Ao sair, Mason disse que talvez voltasse em breve, porque ela tinha sido muito prestativa. Penny me mandou mensagem logo após o expediente, dizendo que tinha ficado extremamente desconfortável. Fiquei furioso. Mason não tinha nenhum motivo para ir até lá, estava claro que usou a desculpa da compra só para incomodá-la. Confrontei ele naquela noite, quando cheguei em casa. Perguntei por que ele tinha ido à loja da Penny. Ele disse que realmente precisava comprar um presente. Quando perguntei para quem, respondeu que era para uma amiga, e que isso não era da minha conta. Falei que ele precisava parar de importunar a Penny. Mason disse que não sabia do que eu estava falando. Afirmou que a Penny nunca reclamou de nada, então obviamente não havia problema nenhum. A discussão ficou acalorada. Falei que ele estava agindo como um perseguidor. Mason retrucou dizendo que eu estava sendo desrespeitoso e que ia contar para os meus pais sobre a forma como eu estava falando com ele. Eu disse que não me importava, e que ele tinha que ficar longe da Penny. Meus pais ouviram a discussão, não porque Mason tenha chamado, mas porque escutaram os gritos e vieram ver o que estava acontecendo. Mason tentou se vitimizar, dizendo que eu estava sendo hostil sem motivo e o acusando de se comportar de forma inadequada com a Penny. Meus pais sabiam de parte do que já tinha acontecido, mas aproveitei para contar tudo, inclusive os fatos mais recentes. Meus pais ouviram, mas não pareceram levar a sério. Para o meu pai, meu tio só estava sendo gentil e que eu não deveria sentir ciúmes. Para minha mãe, o Mason sempre foi amigável com todo mundo, e era só isso. Tentei explicar que a Penny claramente estava se sentindo desconfortável e que o comportamento do Mason estava piorando. Meus pais disseram algo como então peça para ele ser menos simpático com ela, mas, na prática, não houve consequência nenhuma para ele.
Depois que meus pais saíram, Mason veio até mim dizendo que estava feliz por termos esclarecido as coisas e que esperava que pudéssemos nos dar melhor. Disse que queria mesmo ter uma boa relação com a Penny, já que ela era importante para mim. Mas nada daquilo parecia sincero, soava mais como algo ensaiado, dito apenas para me acalmar. E não funcionou. No dia seguinte, Penny veio em casa para trabalharmos num projeto da escola. Estávamos na cozinha quando Mason entrou. Ele pediu desculpas a ela por tê-la deixado desconfortável e disse que só queria ser um bom tio. Penny respondeu que estava tudo bem e agradeceu o pedido de desculpas. Mas então Mason disse que esperava que eles ainda pudessem ser amigos, e que adoraria conhecê-la melhor. Sugeriu que nós três poderíamos sair algum dia para fazer algo divertido juntos. Lembrei ao Mason sobre manter os limites, e que isso aí já estava passando dos limites. Logo em seguida, ele comentou que tinha pensado no que a Penny mencionou sobre estar trabalhando com inventário na loja. Disse que já trabalhou com isso também e que, se ela algum dia precisasse de conselhos ou ajuda, era só pedir. Penny agradeceu, dizendo que estava bem com o trabalho. Mas Mason não largou o assunto. Continuou falando sobre como o varejo podia ser estressante e como era bom ter alguém com quem conversar, alguém que entendesse. Eu interrompi, dizendo que a Penny e eu estávamos focados no projeto e precisávamos voltar a isso. Mason tentou parecer educado, dizendo que não queria atrapalhar nosso trabalho escolar. Mas, ao sair, disse a Penny para lembrar que ela podia contar com ele se precisasse de qualquer coisa. Naquela noite, Penny me mandou uma mensagem pedindo para conversarmos. Ela disse que não queria causar problemas com a minha família, mas que o comportamento do Mason estava deixando ela muito desconfortável. Disse que agradecia por eu tê-la defendido, mas que estava preocupada em continuar vindo à minha casa. Respondi que ela não precisava se preocupar em causar problema nenhum, o bem-estar dela era mais importante que o meu tio. Disse que poderíamos nos ver na casa dela ou em outros lugares, se isso a fizesse se sentir mais segura. Ela se sentia mal por evitar a minha casa, mas não sabia mais o que fazer. Meus pais não parecem entender a gravidade da situação, e o Mason usa o charme dele para fazer tudo parecer inofensivo. Penny tenta ser educada, mas eu percebo que isso está realmente incomodando ela. Em alguns desses momentos, me controlei para não partir para cima do meu tio, mesmo ele sendo maior que eu. Falar com meus pais não vai resolver nada. Duvido que levem mais a sério agora do que na primeira vez. Mason é da família e, para eles, eu estou exagerando. A única saída que vejo é a Penny fazer uma denúncia, que nem sei se será levada a sério. Mas só ela pode fazer isso, porque é a vítima. Atualização. Algumas semanas atrás, publiquei sobre como meu tio Mason fazia minha namorada Penny se sentir desconfortável. Recebi muitos conselhos dizendo para eu documentar tudo e conversar novamente com meus pais. Na semana passada, Penny tinha um turno de fechamento no shopping. Geralmente, ela sai por volta das 21 horas, e eu tento buscá-la sempre que posso. Mas naquela noite, eu tinha que trabalhar até mais tarde no meu emprego de meio período e não pude buscá-la. Penny disse que iria sozinha para casa e que não era nada demais. Quando ela chegou ao carro naquela noite, Mason estava esperando por ela no estacionamento. Ele disse que tinha ido fazer compras no shopping, ao ver o carro dela, resolveu esperar para dar um oi. Penny me contou que se sentiu imediatamente desconfortável, já que o estacionamento estava quase vazio e já estava escuro. Ele perguntou como tinha sido o dia de trabalho e se ela estava cansada. Penny respondeu que estava tudo bem e que precisava ir para casa. Foi então que Mason perguntou se ela queria sair para comer algo, já que era hora do jantar. Penny respondeu que não estava com fome e que os pais estavam esperando por ela. Mason insistiu, dizendo que não levaria muito tempo e que havia um restaurante bom ali no próprio shopping. Penny deixou claro que não iria com ele, não houve espaço para dúvidas. Mas Mason continuou insistindo. Disse que ela trabalhava muito e merecia se dar um agrado. Que ele pagaria o jantar e que seria divertido passar um tempo juntos, só os dois. Penny agradeceu o convite, tentando não deixá-lo agressivo. Finalmente, Mason cedeu, mas disse que ainda esperava poder jantar com ela algum dia. Comentou que queria muito conhecê-la melhor e que nunca conseguiam conversar direito porque eu sempre estava por perto. Penny entrou em seu carro, mas Mason não foi embora. Ele a seguiu ao sair do estacionamento e continuou atrás do carro dela por várias quadras. Penny ficou assustada e não sabia o que fazer. Pensou em me ligar, mas não queria me preocupar enquanto eu ainda estava no trabalho. Eventualmente, Mason dobrou em outra rua. Penny foi direto para casa e me ligou assim que chegou. Estava muito abalada e tinha certeza de que Mason a seguiu de propósito. Disse a ela que iria imediatamente até sua casa. Quando cheguei lá, Penny estava chorando. Ela estava com medo de ir trabalhar no dia seguinte, caso ele aparecesse novamente. Disse a ela que precisávamos contar aos pais dela o que estava acontecendo, já que algum adulto responsável, coisa que meus pais claramente não são, precisava lidar com isso.
Penny tinha medo de me colocar em apuros, mas eu garanti que isso não importava naquele momento. Os pais dela estavam em casa, então contamos tudo. O pai da Penny perguntou se os meus pais estavam cientes do comportamento do Mason. Expliquei que eu havia tentado conversar com eles, mas que não tinham levado a sério. A mãe da Penny perguntou se Mason já havia tocado nela ou feito alguma ameaça direta. Penny respondeu que não, mas disse que o comportamento dele estava escalando e que ela estava com medo. Os pais dela disseram que ligariam imediatamente para os meus pais. Disseram que esse tipo de comportamento era inaceitável e que algo precisava ser feito agora. Eu estava lá quando o pai da Penny ligou para minha casa. Pediu para falar com os meus pais e disse que era urgente. Eles provavelmente ficaram confusos, porque logo me pediram para voltar para casa e explicar o que estava acontecendo. Quando cheguei, meus pais estavam me esperando na sala, junto com o Mason. O pai da Penny já havia contado a eles sobre o que aconteceu no estacionamento, e queriam ouvir minha versão da história. Contei tudo novamente, inclusive detalhes que já tinha tentado compartilhar antes, sem sucesso. Meus pais pareciam impactados quando descrevi como Mason tinha seguido o carro da Penny. Perguntaram a ele se era verdade, e Mason disse que tudo foi um mal-entendido. Afirmou que tinha ido ao shopping comprar algo e que, ao ver a Penny saindo do trabalho, achou que seria legal cumprimentá-la e talvez convidá-la para jantar, como forma de se desculpar por tê-la deixado desconfortável antes. Disse que não sabia que ela estava com medo e que só estava tentando ser gentil. Quando meus pais perguntaram sobre ele ter seguido o carro dela, Mason respondeu que estava indo na mesma direção de qualquer forma e que não percebeu que Penny pudesse achar que estava sendo seguida. Disse que, se soubesse disso, teria tomado outro caminho para casa. Meus pais pareceram acreditar, ao menos em parte, na explicação dele. Para eles, parecia ter sido um mal-entendido e que as intenções do Mason não eram maliciosas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Apontei que Mason tinha mentido sobre várias coisas. Disse que só estava fazendo compras, mas na verdade estava esperando especificamente ao lado do carro da Penny. Disse que apenas seguia o mesmo caminho, mas a perseguiu por várias quadras antes de virar. Meus pais reconheceram que esses eram pontos válidos. Mason pediu desculpas e disse que nunca quis faltar com respeito ao meu relacionamento com a Penny. Afirmou que não queria causar problemas e prometeu que manteria a distância dela e que não voltaria a incomodá-la. Meus pais pareciam aliviados por ele assumir a responsabilidade. Disseram que estavam decepcionados com o comportamento dele, mas agradeceram sua honestidade e o pedido de desculpas. A parte mais surpreendente foi quando pediram que Mason procurasse outro lugar para morar, porque suas atitudes fizeram com que Penny se sentisse desconfortável na nossa casa. Meus pais passaram o tempo todo tentando justificar o Mason, mas dizer que ele precisava sair foi mais sério do que eu esperava. Mason também ficou surpreso e perguntou se não havia alguma forma de consertar as coisas sem precisar sair. Meus pais disseram que precisavam pensar, mas que a segurança e o bem-estar da Penny eram prioridade. Disseram que iriam conversar com os pais da Penny sobre quais medidas tomar para que todos se sentissem seguros. No dia seguinte, meus pais ligaram para os pais da Penny para discutir a situação. Eu não estava presente nessa conversa, mas Penny me contou depois que seus pais insistiram que Mason tinha que se mudar imediatamente. Disseram que não se sentiriam confortáveis em deixá-la vir à minha casa enquanto ele ainda morasse lá. Meus pais concordaram em dar 2 semanas para que Mason encontrasse outro lugar para viver. Eles se ofereceram para ajudá-lo financeiramente, se necessário, mas deixaram claro que ele não poderia mais ficar na nossa casa. Mason ficou irritado com isso, mas disse que entendia. Ele encontrou um quarto para alugar do outro lado da cidade e se mudou no final de semana passado. Antes de ir embora, pediu desculpas diretamente a Penny, dizendo que lamentava por tê-la deixado desconfortável e que esperava que um dia ela pudesse perdoá-lo. Penny não respondeu. Desde que Mason saiu, as coisas melhoraram. Penny voltou a se sentir confortável vindo à minha casa. Meus pais parecem ter finalmente percebido que estavam minimizando a situação e que o comportamento do Mason foi bem mais grave do que pensavam. Mas ontem descobri algo que muda tudo. Uma amiga da Penny, que também trabalha no mesmo shopping, contou que Mason vinha aparecendo lá regularmente semanas antes do incidente no estacionamento. Ele vinha perguntando a outros funcionários das lojas sobre os horários da Penny e em quais dias ela trabalhava. Essa amiga disse que Mason se apresentava como o tio do namorado da Penny. Ela só descobriu isso tudo depois que ouviu o que tinha acontecido no estacionamento. Ainda não contei isso aos meus pais, porque não sei se adiantaria agora que Mason já se mudou. Penny ficou abalada com essa nova informação, mas também aliviada por ele não estar mais por perto. Os pais da Penny estão satisfeitos com a forma como meus pais lidaram com a situação, uma vez que entenderam a gravidade. Mas também porque, no fundo, não havia outra escolha. Naquela mesma noite em que ligaram para os meus pais, também foram até a delegacia fazer uma denúncia. No entanto, a polícia disse que, a menos que houvesse uma ameaça direta ou um ato mais grave, não poderiam fazer muita coisa. Isso foi antes de descobrirmos que meu tio vinha coletando informações sobre ela no trabalho.
Não sei se isso mudaria algo agora. Fico aliviado por Mason não estar mais por perto, mas também me incomoda pensar que talvez isso ainda não tenha acabado. Atualização 2. As coisas estavam indo bem havia algumas semanas depois que Mason se mudou. Mas, na semana passada, descobrimos que ele não tinha seguido em frente como pensávamos. Penny estava trabalhando em seu turno normal no shopping, quando o gerente a chamou até o escritório. Disse que alguém tinha ligado para a loja fazendo perguntas detalhadas sobre o emprego da Penny. A pessoa dizia estar realizando uma verificação de antecedentes para uma possível contratação e queria confirmar o histórico profissional dela. O gerente achou estranho, porque Penny nunca mencionou que estava procurando outro emprego. Quando ele perguntou, Penny confirmou que não tinha enviado currículo para lugar nenhum e que não estava buscando vaga nova. O gerente descreveu a pessoa que ligou como um homem que parecia saber informações pessoais sobre a Penny, incluindo o nome completo dela e o fato de que ela ainda estava no ensino médio. Penny imediatamente suspeitou que fosse o Mason, mas não havia provas. O gerente também contou que o homem se recusou a dizer o nome da empresa de onde estava ligando. Quando pediram um número para retorno, ele disse que ligaria mais tarde, e desligou. 2 dias depois, Penny recebeu um pedido de amizade em uma rede social de um perfil que ela não reconhecia. O nome era genérico, sem foto, e a conta havia sido criada recentemente. Ela me mostrou o perfil, e havia algo ali que me parecia familiar, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que. Penny recusou o pedido de amizade. Mas no dia seguinte, recebeu uma mensagem desse mesmo perfil. A mensagem dizia que a tinha visto pela cidade e que ela era linda, e perguntava se ela gostaria de tomar um café algum dia para se conhecerem melhor. Penny me mostrou a mensagem, e na hora me pareceu o jeito do Mason. O estilo de escrita, as palavras usadas, tudo lembrava muito a forma como ele falava. Penny também achou suspeito, principalmente pelo timing, tão próximo da ligação misteriosa para o trabalho dela. Decidimos investigar. Penny analisou melhor o perfil e percebeu que ele seguia várias pessoas da nossa escola, incluindo alguns dos meus amigos. Aquilo já era coincidência demais. Ela bloqueou o perfil e ajustou suas configurações de privacidade, deixando tudo mais restrito. Também avisou ao gerente que não fornecesse nenhuma informação pessoal caso alguém ligasse perguntando sobre ela, mesmo que dissesse ser de uma empresa. Eu queria confrontar o Mason, mas Penny disse que preferia ignorar e esperar que ele se cansasse. Ela não queria causar mais drama, principalmente porque não podíamos provar que era ele. Mas a situação voltou a escalar alguns dias depois. Penny estava indo até o carro após o trabalho quando notou um homem sentado em um carro do outro lado do estacionamento. A pessoa estava longe demais para que ela pudesse ver claramente, mas o carro era muito parecido com o do meu tio. Penny decidiu voltar para dentro do shopping e esperar até que o estacionamento ficasse mais vazio. Ela me ligou e perguntou se eu podia buscá-la. Eu estava em casa e disse que chegaria em 20 minutos. Quando cheguei ao shopping, Penny estava me esperando dentro, perto da entrada. Ela me mostrou o local onde o carro estava estacionado, mas ele já tinha ido embora. Penny disse que o carro saiu cerca de 10 minutos depois que ela voltou para dentro, exatamente no momento em que me ligou. Fomos até o carro dela juntos, e eu a segui até a casa dela para garantir que chegasse em segurança. No dia seguinte, decidi que precisava conversar com meus pais sobre o que estava acontecendo. Contei a eles sobre a ligação para o trabalho da Penny, o perfil falso nas redes sociais e o carro suspeito no estacionamento. Disse que acreditava que Mason ainda estava perturbando a Penny, mesmo depois de ter se mudado. Meus pais ouviram tudo, mas pareceram céticos. Apontaram que eu não tinha provas concretas de que fosse o Mason. Disseram que podia ser uma coincidência, ou até outra pessoa. Para o meu pai, Mason estava se saindo melhor desde que saiu de casa. Pedi que ligassem para o Mason e perguntassem diretamente sobre esses incidentes. Eles disseram que iam considerar isso, mas também que não queriam acusá-lo de nada sem provas. Sugeriram que, se Penny realmente estivesse preocupada, talvez devesse registrar uma nova ocorrência na polícia. Penny não queria envolver a polícia porque achava que não levariam o caso a sério, como aconteceu da última vez, por falta de provas mais concretas. Decidi que precisava descobrir, com certeza, se era o Mason o responsável por tudo isso. Fui até o endereço onde Mason estava morando. Consegui essa informação com meus pais quando eles o ajudaram a se mudar. Quando cheguei lá, vi o carro do Mason na entrada e soube que ele estava em casa. Toquei a campainha, e Mason atendeu. Ele parecia surpreso ao me ver e perguntou o que eu estava fazendo ali. Disse que queria conversar sobre algumas coisas que estavam acontecendo com a Penny. Mason me convidou para entrar e disse que não sabia do que eu estava falando. Afirmou que tinha mantido distância da Penny, como prometido, e que não estava mais a incomodando. Ele parecia sincero ao negar envolvimento nos novos episódios. Disse que entendia porque eu suspeitava dele, considerando que já tinha acontecido, mas que tinha aprendido a lição e estava seguindo em frente com a vida.
Comentou que estava fazendo terapia para trabalhar seu comportamento e que estava tentando ser uma pessoa melhor. Disse que entendia que suas atitudes anteriores foram inapropriadas e que não queria causar mais problemas, nem para Penny, nem para nossa família. Eu queria acreditar que Mason estava dizendo a verdade, mas algo dentro de mim não deixava. Perguntei sobre o celular dele e as contas de redes sociais, queria saber se ele estaria disposto a me mostrar que não havia feito contato com a Penny. Mason disse que não se importava em provar sua inocência e me mostrou o telefone. No celular dele, não havia ligações recentes para o trabalho da Penny, nem contas de redes sociais visíveis. Ele tinha os contatos dos meus pais e de algumas outras pessoas, mas nada suspeito. Segundo Mason, ele havia excluído a maioria das redes sociais como parte do esforço para deixar para trás o comportamento antigo. Saí da casa dele confuso. Ou ele estava dizendo a verdade, e alguém realmente estava assediando a Penny, ou Mason era muito melhor em esconder suas ações do que eu imaginava. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, mas eu não tinha provas. Quando cheguei em casa, contei aos meus pais sobre a conversa com Mason. Eles disseram que estavam contentes por eu ter falado diretamente com ele e que ficaram impressionados por ele ter me mostrado o celular. Disseram que talvez fosse hora de considerar a possibilidade de que outra pessoa estivesse por trás dos incidentes com a Penny. Eles ficaram aliviados com essa ideia. Eu não. A amiga da Penny, que trabalha no shopping, ligou para ela e contou que viu Mason lá novamente. Ela disse que estava fazendo hora extra e viu Mason andando pelo shopping depois que a maioria das lojas já tinha fechado. Disse que ele parecia estar procurando algo, ou alguém. A amiga contou que o observou por alguns minutos e que ele foi até a área onde fica a loja da Penny. Ela disse que Mason olhou pelas vitrines e tentou abrir a porta, mas a loja já estava fechada para a noite. Aquilo aconteceu em uma noite em que a Penny não estava trabalhando, mas Mason não teria como saber disso, a não ser que estivesse acompanhando os horários dela de alguma forma, já que eles mudam toda semana. A amiga da Penny quis se aproximar do Mason para perguntar o que ele estava fazendo, mas ficou com medo e preferiu sair do shopping. Isso provava que Mason tinha mentido para mim quando o visitei. Ele ainda frequentava o shopping e continuava buscando oportunidades para ver a Penny. Pelo menos eu não me sentia um idiota, porque nunca acreditei de verdade na história dele sobre fazer terapia e ter mudado de vida. Mas, mais uma vez, estávamos enfrentando o mesmo problema de sempre. Liguei para os meus pais e imediatamente contei o que a amiga da Penny tinha visto. Meus pais disseram que ligariam para o Mason e exigiriam uma explicação sobre o motivo de ele estar no shopping. Mason negou que estivesse lá quando meus pais o confrontaram. Disse que a amiga da Penny devia estar enganada, ou que talvez tivesse visto outra pessoa. Insistiu na história da recuperação e de que estava tentando mudar. Mas a amiga da Penny tinha certeza absoluta de que era ele. Ela já o tinha visto várias vezes enquanto a Penny trabalhava e sabia exatamente como ele era. Finalmente, meus pais começaram a perceber que Mason não havia mudado como dizia. Disseram que teriam uma conversa séria com ele e que haveria consequências se ele não parasse de perturbar a Penny. Mas falar com Mason já não era suficiente. Ele já tinha mostrado que mentiria e continuaria com o comportamento, mesmo depois de prometer parar. Não sei o que vamos fazer, ou melhor, o que eu vou fazer, se a polícia não for uma opção, mas está claro que apenas conversar não resolve mais nada. Atualização 3. Meus pais finalmente fizeram algo, e pela primeira vez, ajudou de verdade. Meu pai disse ao Mason que, se houvesse mais qualquer incidente relacionado a Penny, eles chamariam a polícia e apoiariam qualquer denúncia que ela decidisse fazer. Mason ficou furioso durante a conversa e disse que estávamos todos exagerando. A ligação terminou quando Mason desligou na cara do meu pai. Mas naquele momento, ele tinha mostrado sua verdadeira face, e meus pais finalmente decidiram que não iriam mais tentar protegê-lo. O pai da Penny entrou em contato com o setor de segurança do shopping e relatou o comportamento do Mason. Passou uma descrição dele e pediu que o monitorassem. A equipe de segurança disse que fariam um registro no sistema e que expulsariam o Mason caso o vissem no local. Essa medida já havia falhado antes, mas com a ajuda da amiga da Penny, que o viu lá em um horário em que o shopping estava fechando e o público já não era mais permitido, a situação mudou. Por cerca de uma semana depois disso, tudo ficou tranquilo. Penny não teve mais incidentes no trabalho e começamos a ter esperança de que Mason finalmente tivesse entendido o recado. Penny continuava atenta ao redor, mas começou a se sentir mais segura. Pelo menos até algumas semanas atrás. Penny estava trabalhando em um turno da manhã, quando Mason apareceu na loja dela. Entrou como um cliente qualquer e começou a olhar os produtos. Assim que o viu, Penny sentiu medo imediatamente e pediu para uma colega chamar a segurança. Mason ficou observando os itens por alguns minutos e depois se aproximou do balcão onde a Penny estava. Não conseguiu dizer quase nada, pois a segurança chegou rapidamente e o retirou do local. Algo bom que fizeram dessa vez foi revisar as câmeras, o que confirmou que era ele na noite que a amiga da Penny o viu lá. Na hora da retirada, ele não saiu de forma pacífica e chegou a fazer ameaças ao pessoal do shopping.
Na verdade, isso não aconteceu exatamente assim, mas os colegas da Penny concordaram em dizer essa pequena mentira, para que pudéssemos fazer uma denúncia, e que dessa vez fosse levada a sério. Penny e eu fomos à delegacia naquela mesma tarde. Levamos toda a documentação que reunimos sobre o comportamento do Mason, com datas e detalhes de cada incidente. O policial que atendeu o caso disse que isso se encaixava claramente como assédio e perseguição. Finalmente, ofereceram a Penny a possibilidade de solicitar uma medida protetiva, caso quisesse proteção legal mais forte. Aceitamos imediatamente, como se tivessem nos oferecido água no deserto. Naquela mesma noite, a polícia ligou para Mason e informou que ele não podia mais ter contato com a Penny, nem comparecer aos locais onde ela estivesse. Avisaram que qualquer outro incidente poderia resultar em acusações criminais. Aparentemente, Mason ficou revoltado com a ligação. Disseram a ele que isso incluía o trabalho, a escola e qualquer outro lugar onde ela pudesse estar. Deixaram claro que, se violasse essa advertência, seria preso imediatamente. Meus pais ficaram aliviados ao saber que a polícia havia se envolvido. Disseram que deveriam ter apoiado isso desde o começo e que lamentavam não ter levado a situação a sério antes. Durante as 3 semanas seguintes à advertência policial, não houve mais incidentes. Penny se sentia mais segura no trabalho, sabendo que Mason poderia ser preso se aparecesse. E embora a ordem fosse temporária, já era uma camada a mais de segurança. Ela continuava cuidadosa, mas já era um avanço. Mas Mason não tinha acabado. Na sexta-feira passada, Penny encontrou um bilhete no para-brisa do carro dela. O bilhete dizia que alguém tinha notado que o carro estava fazendo um barulho estranho e que ela deveria levá-lo para um mecânico verificar. O bilhete incluía o nome e o endereço de uma oficina do outro lado da cidade. Penny me mostrou o bilhete e eu revisei o carro. Dirigi o carro até a casa dela para garantir que nada tivesse sido feito no veículo. O carro da Penny estava funcionando bem, e ela não tinha percebido nenhum ruído estranho. Decidi ligar para a oficina que estava no bilhete, mas o número estava desconectado. Levamos o bilhete para a delegacia e o reportamos como mais um incidente de assédio. Infelizmente, não há muitas câmeras no estacionamento, e não foi possível identificar quem deixou o bilhete. No entanto, o endereço que constava no bilhete era o novo local onde Mason estava trabalhando. Não era uma oficina mecânica, mas mostrava que ele queria que ela fosse até lá. Isso violava a ordem de restrição. A polícia foi até o apartamento do Mason e o prendeu. Ele foi acusado de violar uma ordem de restrição e de assédio. Mason passou a noite preso e teve que pagar fiança para ser liberado. Ele tentou ligar para os meus pais várias vezes nos dias seguintes, mas eles não atenderam. Meus pais encaminharam todas as mensagens para a polícia como evidência do assédio contínuo. A audiência de Mason está marcada para o próximo mês. Penny terá que testemunhar sobre o comportamento dele, assim como seus colegas. O promotor disse que Mason pode pegar prisão se for declarado culpado. Embora tenha sido muito difícil fazer a polícia levar o caso a sério, pelo menos agora eles parecem agir com firmeza quando decidem fazer isso. Toda essa experiência tem sido um pesadelo, mas fico feliz que finalmente esteja chegando ao fim. Claro que não termina até meu tio receber uma condenação, mas qualquer tentativa de violar a ordem de restrição nesse período vai complicar ainda mais o caso dele. Atualização 4. Começo com boas notícias, depois conto as coisas ruins deste último mês. Primeiro, Mason foi condenado a 7 anos e meio de prisão por assediar uma menor e por violar repetidamente a ordem de restrição. A primeira violação foi aquela que contei na atualização anterior, quando ele tentou se aproximar da Penny no trabalho dela com aquele bilhete. Não quis pensar muito nisso e por isso não mencionei antes, mas várias pessoas nos comentários disseram o que eu também pensei, mas não tive coragem de escrever, que Mason queria sequestrar a Penny. Pelo menos agora isso não importa mais, ele recebeu mais de 7 anos de condenação sem possibilidade de liberdade condicional. A segunda vez que ele quebrou a ordem de restrição, que fez com que ele aguardasse a audiência na cadeia e que a fiança fosse negada por ser perigoso liberá-lo, foi aproximadamente uma semana depois, talvez 10 dias. Fomos passear com a Penny, pois naquele dia nenhum dos dois tinha trabalho, e paramos para tomar um café. Acho que meu tio sabia que gostávamos daquele lugar, porque apareceu para falar conosco e pedir que retirássemos a denúncia contra ele. Isso não foi apenas uma nova violação da ordem de restrição, mas também uma violação das condições da fiança dele. Pois além de ter pago a fiança, que ele agora perdeu, ele quebrou as condições impostas pelo tribunal. Chamamos a polícia, e embora ele tenha ido embora, outras pessoas presentes o reconheceram e o descreveram. Ele foi preso pouco depois em seu apartamento. Ficamos tranquilos até o dia da audiência, pois ele já estava preso, e o mesmo até o julgamento, quando finalmente foi condenado. Como Penny e eu já terminamos a escola, em breve vamos nos mudar. Ela para estudar na universidade, e eu para procurar um emprego. Não entrei em nenhuma universidade porque minhas notas não são as melhores, mas não me preocupo, planejo arrumar um emprego e talvez fazer algumas aulas. O mais importante para nós dois é nos afastarmos desse lugar.
Embora Mason esteja preso longe daqui, isso também é uma forma de nos afastar das lembranças e de tudo o que vivemos nesses últimos meses.